todos. Nobre cursando, vamos dar início ao módulo 1. E o módulo 1 nós temos a oratória. E a grande questão, o grande questionamento, né, que se dá início é por que se tornar um advogado com domínio da oratória? Um advogado jamais apresentaria interesse em dominar a técnica da oratória se não estivesse absolutamente consciente dos benefícios que a mesma traz à sua carreira, qual seja a arte de falar em público. Para se sair bem no exercício da advocacia, uma das condições é saber falar bem. E um tópico dentro da oratória muito importante, né, a que vamos aqui também reportar, é a credibilidade. E o que é a credibilidade? É o elemento indispensável para se lograr êxito na prática da oratória. Ou seja, o seu grande objetivo como advogado deve ser a transmissão de informações que sejam aceitas pelos ouvintes. E para que você conquiste esta credibilidade, pronunciando-se no interior ou fora dos tribunais, você precisará de pelo menos 6 requisitos fundamentais que iremos listá-los. O primeiro é a naturalidade. Você deve falar com naturalidade, você tem que ser você mesmo. A naturalidade é a mais importante qualidade da oratória. Você precisa ser natural, ou seja, ser você mesmo. Jamais um ser artificial criado para o momento. O segundo ponto, emoção e envolvimento. O advogado precisa estar envolvido com a causa, jamais cometendo o erro de falar só por falar. Ele não tem que cumprir tabela, ele tem que participar, tem que ser ativo, tem que se envolver, né? Tem que conhecer a causa do seu cliente. O terceiro, a imagem bem construída. Ora, o advogado é responsável pela construção da sua própria imagem. As suas informações precisam ter coerência com as suas atitudes. Tem que haver uma conexão entre as suas atitudes, né, e o seu comportamento, certo? A imagem tem que estar aliada a isso aí. O quarto, conhecimento e autoridade sobre o assunto, né? Em uma sustentação oral no tribunal, a mesma precisa estar embasada nas informações adquiridas, mediante atividade profissional. Jamais se aventure em outras áreas sem o domínio do direito material e do direito processual. O quinto ponto é a confiança. É uma conjunção de conhecimento e domínio pelo advogado e que tem percepção por todos os demais, pelo seu cliente, pela autoridade do magistrado, do promotor de justiça. Então essa confiança ela tem que ser, ela tem que pairar nesse ambiente, ela tem que existir. E o sexto ponto, a coerência e conduta pessoal exemplar. Pode ser entendido como o exemplo que se dá e se pratica. Ou seja, não adianta falar e fazer diferente. Um outro ponto que podemos abordar de não menos importância é a voz, que deverá ser semelhante a uma conversação interessante e animada, com naturalidade. É um absurdo que alguns abandonem o tom natural de falar e expressem-se no tribunal de maneira artificial e estudada, faltando aquela naturalidade, né, como a gente já bem abordou. Por fim, o vocabulário deve trazer uma comunicação desenvolta e segura, ela deve ser ampla, ele deve ser amplo. A palavra é o dorso sobre o qual caminham nosso raciocínio e nossos sentimentos. Sem ela, dificilmente poderíamos externar o que pensamos ou o que queremos. Assim, se encerra o módulo 1. Desejo a todos que tenham tido um excelente aproveitamento. Muito obrigado. Olá, colegas da área jurídica. Eu me chamo Alex Pimentel e irei falar de um tema muito importante, que é network na área jurídica. O nosso curso é composto por oratória, persuasão, linguagem corporal e network.
A network na área jurídica é um elemento essencial para o desenvolvimento profissional e o êxito no campo do direito. Este conceito refere-se ao processo de estabelecer e cultivar relações profissionais dentro da comunidade jurídica. Envolve conexões com colegas de profissão, clientes potenciais, juízes e outros profissionais no setor, visando a troca de informações, colaboração em casos e garantias de oportunidade de crescimento. A importância dessa atividade manifesta-se em diversas dimensões. Principalmente, ela viabiliza o acesso às novas oportunidades de empregos e parcerias profissionais e colaborações de projetos. Adicionalmente, permite que os advogados acessem conhecimentos personalizados, insights valiosos e suporte profissional em momentos críticos. Outra vantagem significativa é a expansão da base de clientes, uma vez que a network facilita a identificação de potenciais clientes que necessitam de assistência jurídica em áreas específicas do direito. Além disso, a construção e a manutenção de relações de confiança e respeito mútuo contribui para parcerias duradouras e trocas benéficas de conhecimentos e oportunidades. Para efetivar a conexão, diversas estratégias podem ser adotadas, como participar de eventos e conferências jurídicas, por exemplo, constitui uma excelente oportunidade para conhecer outros profissionais, compartilhar ideias e atualizar-se sobre as tendências do setor. Utilizar as mídias sociais como o LinkedIn, Instagram, Facebook, permite que os advogados se conectem, interajam virtualmente com os outros profissionais. Manter perfis profissionais atualizados em plataformas como o LinkedIn pode auxiliar na conexão com colegas de profissão, clientes e potenciais influenciadores do setor. A recomendação inclui o uso de cartão de visita, uma ferramenta útil para deixar a impressão duradoura e facilitar o contato futuro, fazer indicações e recomendar outros profissionais, outros serviços, estabelecer as relações e criar uma rede de apoio mútuo. Por fim, colegas, atuar como advogado correspondente, oferecendo serviços de consultoria jurídica em áreas específicas, pode aumentar a visibilidade e a base de clientes. Contudo, quero deixar aqui meu boa sorte aos recém-chegados colegas da área jurídica e vamos em frente. Forte abraço. Sejam bem-vindos a mais um tópico do nosso curso, O Mestre da Comunicação Jurídica. Nesse tópico, iremos abordar um assunto de suma importância para a nossa profissão, que se trata da linguagem corporal. Você sabia que 90% da comunicação é não verbal? Para advogados, a linguagem corporal é tão crucial quanto as palavras. Nesse curso, vamos explorar como os gestos, as posturas, as expressões podem impactar a confiança e a persuasão em um tribunal, por exemplo. A linguagem corporal ela é fundamental em todos os âmbitos da nossa vida, quer seja numa reunião com amigos, quer seja numa reunião familiar, quer seja num atendimento com o cliente, ou até mesmo numa sustentação oral em que você tenha que fazer. A maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, o que você fala, o tom de voz, tudo isso vai transmitir uma informação. O tempo todo nós estamos transmitindo uma informação para outra pessoa, para as demais pessoas do ambiente em que estamos convivendo. Então, um exemplo, numa sustentação oral, a linguagem corporal ela vai ser um fator decisivo para que os jurados ele interprete aquilo que você está falando. Então, se você falar com serenidade, um sorriso leve, isso demonstra confiança, demonstra segurança naquilo que você está falando, transmite credibilidade. E isso é um fator importantíssimo para você ali, querendo ou não, conquistar aquele público.
O tempo todo nós estamos transmitindo uma informação, quer seja boa, quer seja má. Para a nossa profissão é fundamental ter uma boa postura, ter um bom vocabulário, saber como se vestir, como se portar em diversos ambientes, até mesmo numa social com amigos ou até mesmo numa reunião, para você expandir o seu networking, que é um tópico importante. Olá, meu nome é Anderson. Eu vou estar te ensinando nesse tópico as técnicas persuasivas. Antes de eu te ensinar essas técnicas, você precisa saber o que é persuasão. Nada mais é do que a habilidade de influenciar as ideias, opiniões ou ações de outra pessoa de maneira ética e estratégica. Em um contexto de comunicação, ser persuasivo não significa manipular, mas sim apresentar argumentos e ponto de vista de forma convincente, usando lógica, empatia e clareza. A primeira técnica que eu vou estar te passando, a técnica da reciprocidade, nada mais é do que criar um sentimento de obrigação mútua ao oferecer algo de valor para o cliente. É mais provável que ele se sinta na necessidade de retribuir. Imagine se você em uma sala de reunião inicial, onde o advogado oferece uma análise gratuita do caso, destacando pontos de atenção e possíveis soluções. Isso faz com que o cliente se sinta mais grato e inclinado ao contratar o advogado para a continuação do caso. A próxima técnica é a técnica da afinidade, que reforça o valor das relações empáticas e cordiais, facilitando o desenvolvimento e confiança do cliente. Imagine se você, como advogado, se interessa por preocupações pessoais do cliente e explica os detalhes do processo de forma simples e atenciosa. Isso faz com que o cliente se sinta mais inclinado, seguro e confiante para o acompanhamento de você no caso. Próxima técnica é a técnica da aprovação social. Esse conceito utiliza o senso de terceiros para fortalecer argumentos e direcionar a opinião do público. A exemplo, em uma audiência, o advogado menciona que outras decisões semelhantes já foram favoráveis. A posição defendida, o que influencia o juiz a considerar, já que essa interpretação é amplamente aceita. Um outro conceito para estabelecer uma persuasão mais precisa e de vínculos mais profundos é o rapport, que é uma habilidade essencial para criar conexões profundas e genuínas. Essa técnica ajuda a construir um ambiente de confiança e empatia, promovendo uma comunicação natural e significativa. Uma das principais técnicas do rapport é o espelhamento. O espelhamento nada mais é do que a prática de imitar sutilmente os comportamentos da outra pessoa, como postura, gestos e expressões faciais. Essa técnica gera uma sensação de familiaridade, fazendo com que a outra pessoa se sinta mais confortável. Imagine que você está conversando com alguém que, ao falar, inclina-se levemente para frente e gesticula com as mãos. Você pode fazer o mesmo, usando gestos semelhantes. E se a pessoa se senta com as mãos sobre a mesa, adote uma postura semelhante, mas sempre de maneira discreta, natural, para evitar que pareça artificial. Um outro conceito imprescindível no rapport é a sincronização da velocidade da fala. Adaptar a velocidade da sua fala à da outra pessoa ajuda a criar um ritmo confortável na conversa. Esse ajuste mostra empatia e demonstra que você está na sintonia com o ritmo dela. Se a pessoa fala devagar e pausadamente, acompanhe esse ritmo, reduzindo a velocidade de sua fala. Em uma situação mais animada, onde o interlocutor fala rapidamente e com entusiasmo, você pode também aumentar um pouco o ritmo, mantendo a conversa mais fluida e harmônica. Esse ajuste faz com que você
se conecte mais com outra pessoa, que a pessoa se sinta mais fluida na conversa com você. Uma outra técnica que se conecta com a sincronização da velocidade da fala é a técnica do comportamento e postura. Adotar uma postura corporal semelhante à da outra pessoa é uma maneira de aumentar a conexão e construir uma confiança. Essa técnica requer que você ajuste sua postura de maneira discreta para que seja um alinhamento natural. Se a outra pessoa está relaxada, com braços e pernas cruzadas sobre a mesa, você pode também cruzar as pernas e manter os braços em uma posição semelhante. Se a outra pessoa estiver mais formal, sentada, com a postura reta e com as mãos apoiadas sobre o colo, adote uma postura similar. Essa correspondência cria um ambiente de conforto e confiança, tornando a interação mais leve e agradável. Como vimos no decorrer dos tópicos estratégicos de rapport, podemos perceber que estabelecer rapport é uma habilidade valiosa e, embora seja simples, pode transformar profundamente nossas interações. Praticar as técnicas de espelhamento, sincronização, uso de linguagem apropriada e ajuste na postura a criar um ambiente de empatia e confiança. Dominar as práticas, conseguimos interações mais significativas e eficazes, tanto nos contextos pessoais como profissionais. Bom, assim eu encerro este módulo aqui sobre persuasão, como foram abordadas várias técnicas persuasivas, que você praticando fará total diferença na sua profissão, ou então até no seu meio pessoal, essas técnicas de persuasão. Porque a persuasão é aquela técnica que vai te fazer gerar conexões